Algo acontece dentro da sua mente todos os dias que pode ser mais poderoso do que você imagina. Seus pensamentos, crenças e até mesmo o que você considera realidade são moldados por um campo que talvez você nem perceba, o seu subconsciente. O que você vê ao seu redor e seus relacionamentos, seu trabalho, sua saúde e até as circunstâncias que parecem estar fora do seu controle pode, na verdade, ser um reflexo de algo muito mais profundo. O que acontece em sua mente está diretamente ligado à forma como você interage com o mundo. E, de acordo com a física quântica, há uma base científica por trás disso. A física quântica revela que a realidade é maleável, fluida e responde àquilo em que focamos, observamos e, mais importante, acreditamos. O que isso significa para você? Significa que sua mente tem o poder de influenciar não apenas suas percepções, mas também as condições físicas do mundo ao seu redor. A realidade é como um vasto campo de possibilidades, onde cada pensamento e emoção podem ativar essas possibilidades e direcioná-las para uma forma específica. A ciência, especialmente a física quântica, nos mostra que essa interação entre mente e matéria não é apenas uma teoria, ela já foi comprovada e está ao alcance de todos. A conexão entre o poder do subconsciente e as leis quânticas revela algo fascinante. Quando você compreende esses princípios quânticos, percebe que a realidade está em constante construção, sendo moldada por suas crenças, emoções e intenções. Trata-se de um fenômeno enraizado na ciência que conecta o inconsciente ao universo físico. E, ao entender essa dinâmica, você perceberá que o poder de transformar sua realidade já está em suas mãos e basta ativá-lo. Segundo a física quântica, o comportamento das partículas subatômicas não é determinado até que alguém as observe. Esse conceito, conhecido como superposição, nos mostra que até o momento da observação, as partículas existem em múltiplos estados simultaneamente. No nível subatômico, tudo está em constante movimento, e é nossa percepção que ajuda a dar forma ao que consideramos real. Isso significa que nossas percepções e intenções podem, de fato, afetar a manifestação da realidade ao nosso redor. Aqui é onde entra o poder da mente. A mente humana, com sua capacidade de focar e observar, pode interagir com o campo quântico, moldando possibilidades e criando a realidade que experimentamos. Nossos pensamentos têm uma presença real e uma influência direta sobre o mundo físico. Essa conexão entre mente e universo quântico vai além da teoria. Pesquisadores em física e neurociência sugerem que estruturas como os microtúbulos no cérebro podem ser responsáveis por essa interação. Essas estruturas microscópicas podem atuar como antenas quânticas, permitindo que os processos cerebrais se conectem com o campo quântico. A coerência quântica nos microtúbulos pode permitir uma interação direta entre pensamento e matéria, tornando possível que o foco mental influencie o mundo físico. Cada pensamento e intenção ativa possibilidades no campo quântico, o que significa que nossa mente pode literalmente afetar a realidade, alterando probabilidades de eventos de maneiras que antes pareciam impossíveis. Assim como o efeito do observador muda o comportamento das partículas subatômicas, nossos pensamentos podem alterar a estrutura da realidade, transformando um conjunto infinito de possibilidades em algo concreto. E à medida que você se torna mais consciente da sua mente e aprende a direcionar essa energia intencionalmente, o poder de mudar sua realidade se torna ainda mais evidente. Portanto, a física quântica não apenas valida a ideia de que podemos influenciar o mundo ao nosso redor, mas também fornece uma base científica para a manifestação. Quando falamos sobre como a mente pode influenciar a realidade, não podemos ignorar o papel central do subconsciente. Enquanto a física quântica nos mostra que o mundo físico está em um estado constante de possibilidades, é o subconsciente que atua como o arquiteto dessa realidade, direcionando o fluxo de energia que ajuda a materializar essas possibilidades em nossas vidas. O subconsciente é responsável por moldar nossa forma de pensar, agir e interpretar o mundo ao nosso redor. Ele não é apenas um depósito de memórias ou hábitos, mas uma força ativa que influencia constantemente nossas escolhas e decisões, muitas vezes sem que estejamos conscientes disso. É interessante perceber que a maior parte do nosso comportamento diário é guiado pelo subconsciente.
Sem que tenhamos plena consciência disso, desde pequenas ações até grandes decisões, o subconsciente desempenha um papel decisivo em como vivemos. Quando você pensa repetidamente sobre algo ou sente uma emoção com frequência, está criando padrões mentais que ficam armazenados no seu subconsciente, e esses padrões de pensamento têm um impacto direto na sua realidade. O subconsciente pode ser visto como um sistema vibracional. Nossos pensamentos, emoções e crenças geram energia que interage com o ambiente ao nosso redor. Essa energia reflete as leis da física, já que tudo no universo é composto de energia. A energia gerada pelos nossos pensamentos e sentimentos interage com o campo quântico ao nosso redor, criando uma troca constante entre o que pensamos e o que vivemos. A física quântica já provou que a realidade não é fixa, mas formada por possibilidades que podem ser colapsadas em uma forma concreta. E é aqui que entra o papel do subconsciente. Ele é o agente que colapsa essas possibilidades, guiando o que se manifesta em nossa realidade com base no que acreditamos ser possível. Pense no subconsciente como um sistema de programação mental. Aquilo em que você acredita e repete para si mesmo se reflete no mundo que você cria. Se você alimentar pensamentos e crenças limitantes, o subconsciente os reforçará e moldará sua realidade ao redor dessas limitações. Por outro lado, se começar a cultivar uma mentalidade positiva, suas ações e resultados começarão a refletir essas novas crenças. O subconsciente não questiona essas crenças, apenas as executa, como um software seguindo instruções sem dúvida ou hesitação. Esse processo de interação entre a mente subconsciente e o campo quântico nos mostra que criar nossa realidade não é mera coincidência, mas sim um reflexo direto da energia que geramos internamente. A mente consciente, com seu foco e intenção, pode ser vista como o observador que escolhe qual potencial será trazido para a realidade, enquanto o subconsciente executa essa escolha, atuando como o fator determinante que molda nossas circunstâncias sem que percebamos. Isso explica por que muitas vezes nos vemos repetindo os mesmos padrões de experiências e simplesmente porque os padrões mentais do nosso subconsciente continuam criando uma realidade que reflete o que carregamos internamente. Uma das descobertas mais intrigantes da física quântica é o chamado efeito do observador. Esse princípio revela que o simples ato de observar algo pode influenciar sua realidade física. Isso não se refere apenas ao que vemos com os olhos, mas também a como nossa atenção e intenção podem alterar o curso dos eventos ao nosso redor. No nível subatômico, a realidade não existe em um estado fixo até que seja observada. Em vez disso, ela permanece como uma infinidade de possibilidades que só se tornam concretas quando alguém escolhe focar sua atenção. Esse conceito é ilustrado no famoso experimento da dupla fenda, que demonstrou que partículas como elétrons podem se comportar de maneiras diferentes dependendo de estarem sendo observadas ou não. Quando uma partícula é observada, ela colapsa em um estado definido, transformando-se de uma onda de probabilidades em uma partícula real. Quando não é observada, continua existindo em múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Essa experiência sugere que a realidade, em nível quântico, é moldada por nossa percepção ou, mais precisamente, pelo foco da nossa atenção. Toda vez que concentramos nossa atenção em algo, estamos literalmente influenciando como esse objeto ou situação se desdobrará. Se você pensa constantemente em um objetivo, por exemplo, seu foco ajuda a colapsar o campo de possibilidades em uma direção específica. Sua atenção se torna uma força ativa, guiando um evento que poderia ser aleatório para uma realidade mais concreta, alinhada com suas intenções. O efeito do observador nos ensina que, como observadores, desempenhamos um papel crucial na construção da realidade. Cada vez que focamos nossa mente em algo, seja um desejo, uma meta ou até uma preocupação, e estamos colocando energia nesse objetivo e atraindo as condições necessárias para a sua manifestação. Aquilo em que escolhemos focar nossa percepção começa a ganhar forma em nossa realidade. A experiência cotidiana, a consciência e o foco têm o poder de moldar nossa realidade, assim como uma partícula quântica assume uma forma definida quando é observada. Quando falamos sobre manifestação, é fácil reduzir o processo a um simples ato de pensar positivamente. No entanto,
a manifestação vai além disso e trata-se de uma cocriação, um processo ativo no qual o subconsciente, alinhado com nossas intenções conscientes, trabalha em sintonia com o campo quântico para trazer as mudanças desejadas para a realidade. Esse processo envolve um alinhamento profundo entre nossos pensamentos, emoções e as energias que geramos. A cocriação é uma prática de intenção e alinhamento. Cada pensamento que cultivamos e cada sentimento que nutrimos geram uma frequência que interage diretamente com o campo quântico. É aqui que a física quântica entra, mostrando que o universo não é estático, mas sim um campo vibracional no qual energias, como nossas emoções e crenças, interagem e influenciam as possibilidades que se materializam. Esse campo de possibilidades é onde nossas intenções se desdobram, e a nossa capacidade de alinhar os níveis consciente e subconsciente que define as formas que essas intenções tomarão. O subconsciente desempenha um papel central nessa dinâmica. Para que a cocriação ocorra, ele precisa estar alinhado com nossas intenções conscientes. Em outras palavras, nossas crenças mais profundas devem refletir os objetivos que desejamos manifestar. Se o subconsciente abriga crenças limitantes ou contraditórias em relação aos nossos desejos, essas limitações se tornam barreiras que dificultam ou até impedem a manifestação. Existem algumas práticas que auxiliam nesse processo. A visualização e a emoção, por exemplo, são duas ferramentas poderosas para potencializar a manifestação. A visualização consiste em ver mentalmente aquilo que queremos manifestar, criando uma imagem clara e específica no subconsciente. Isso prepara a mente para reconhecer oportunidades e caminhos que levarão à realização do desejo. Mas a visualização por si só não é suficiente. Para que o processo de manifestação seja eficaz, as emoções devem estar alinhadas com a visualização. Emoções como entusiasmo, gratidão e fé amplificam a intenção, gerando uma energia vibracional poderosa. Esses sentimentos atuam como um catalisador, intensificando a frequência do pensamento e projetando-o de forma mais forte no campo quântico. Esse alinhamento entre pensamento e emoção é o que cria o campo energético necessário para a cocriação. Quando suas emoções e intenções estão em harmonia, você gera uma energia que interage com o universo de maneira eficaz, tornando o processo de manifestação mais intenso e direto. A energia que você emite por meio do seu subconsciente e das suas emoções é captada pelo campo quântico, que então começa a transformar em realidade as experiências e condições que você deseja. A relação entre emoção e manifestação é um dos aspectos mais poderosos do processo criativo, pois as emoções servem como amplificadores das nossas intenções. Quando você conecta seus sentimentos ao que deseja criar, fortalece o sinal que está enviando ao universo, tornando a manifestação mais intensa e acelerada. Em termos de física quântica, as emoções são energias que vibram em uma frequência que interage diretamente com o campo quântico ao nosso redor. Positiva ou negativa, possui uma frequência vibracional que pode influenciar a realidade ao nosso redor. É aqui que entra um detalhe muito importante: quanto mais intensa for a emoção, mais poderosa será a manifestação. Pense assim: um pensamento positivo, por si só, pode enviar uma onda de energia ao universo, mas quando esse pensamento é intensificado com emoção, a onda se torna mais forte, mais clara e mais impactante. É como se, quanto mais emoção você coloca em uma intenção, mais resposta recebe do campo quântico. Isso é semelhante a um rádio. Imagine seus pensamentos como a frequência e suas emoções como o volume. A frequência que você sintoniza determina a estação que está ouvindo, mas é o volume que define a clareza do som. Quando você aumenta o volume das suas emoções, não apenas melhora o sinal, mas também cria uma ressonância mais forte com as energias do universo, acelerando o processo de manifestação. Esse conceito também pode ser relacionado ao efeito do observador, mencionado anteriormente. Assim como o simples ato de observar influencia o comportamento das partículas subatômicas, a intensidade emocional que você coloca nos seus pensamentos aumenta o impacto que eles terão sobre a realidade ao seu redor. Por isso, o segredo da manifestação eficaz está no alinhamento entre intenção, pensamento e emoção. Quando você investe sua energia emocional em suas intenções,
cria uma sinergia entre a mente consciente e o subconsciente, amplificando ainda mais o poder da sua criação. Cada pensamento carregado de emoção gera um campo energético que ativa possibilidades no campo quântico, começando a moldar a realidade que você deseja. A chave para uma manifestação eficaz é manter a clareza mental e o foco emocional alinhados com seus objetivos. Sem clareza e foco, a energia gerada pode se dissipar, dificultando a materialização dos seus desejos. Uma das formas mais poderosas de garantir esse alinhamento é começar o dia com um ritual de intenção e clareza. Ao acordar, reserve alguns minutos para visualizar seu objetivo com nitidez, como se já tivesse sido alcançado. Imagine-se sentindo as emoções que acompanham essa conquista. Ao fazer isso, você não está apenas criando uma imagem mental, mas também experimentando as emoções associadas à realização do seu desejo. Como discutido anteriormente, a emoção tem o poder de amplificar as intenções. Quando você visualiza o que quer e sente as emoções correspondentes, está programando sua mente para agir e se alinhar com esse resultado. A combinação entre visualização e emoção tem o efeito de transformar o que antes era apenas uma ideia em algo concreto. O segredo não é apenas imaginar, mas sentir essa realidade como se ela já existisse. Isso cria um campo energético poderoso que se conecta ao universo, aumentando as chances de manifestação. Quanto mais real for a experiência mental, mais facilmente seu subconsciente começa a acreditar que esse desejo já está a caminho e trabalha ativamente para trazê-lo à realidade. No entanto, é essencial manter o foco contínuo. No mundo atual, repleto de distrações, é fácil perder o foco e se afastar dos seus objetivos. Técnicas como meditação e outras práticas de concentração podem ajudar a manter sua mente alinhada com o que deseja manifestar. A prática de mindfulness pode ser extremamente eficaz para cultivar e manter a clareza mental ao longo do dia, especialmente porque a meditação regular ajuda a acalmar a mente, eliminar o caos mental e trazer total atenção ao momento presente, permitindo que sua energia se concentre completamente no que deseja manifestar. Outra prática útil é o ajuste contínuo das intenções. Muitas vezes, ao longo do dia, nossa atenção pode se dispersar e podemos ser influenciados por pensamentos ou emoções negativas que surgem. Quando isso acontecer, é importante fazer uma pausa e lembrar-se do que está criando. Nesses momentos de pausa, traga suas intenções e emoções de volta ao seu objetivo. Isso restabelece a conexão com o campo quântico e garante que sua energia esteja alinhada com aquilo que deseja. Mas lembre-se, a manifestação é um processo contínuo, não um evento único. Por isso, adote práticas que alinhem constantemente sua mente e emoções com seus desejos, pois isso garante que o subconsciente e a realidade quântica estejam sempre em sintonia. Esse alinhamento cria um fluxo de energia que facilita a manifestação de forma mais suave e eficaz. Não se trata de forçar a realidade a acontecer, mas simplesmente de manter o foco na intenção, permitindo que as energias da mente e do corpo se unam em direção ao que você realmente deseja. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido-o a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir e por estar aqui comigo. Cuide-se e nos vemos em breve.